pessoas esticam. Isso, a gente não está naquela condição. Pode puxar o microfone para perto de você. Porque eu vou fazendo isso, o Dairo está me informando que a SEMAS vai ser convidada um dia para estar conosco e acrescentar essas informações, mas muitas vezes a nossa ata já fica instruída de tal forma que nós consigamos ter uma visão panorâmica e também a Secretaria tomar as devidas providências. Então, se eu entendi, existem hoje 280 atendimentos e uma fila de 60 idosos, seria isso, aguardando uma vaga para internação. Você tem que ficar apertando permanentemente o seu, isso. Nós estamos mapeando. Boa tarde, pessoal. Hoje nós viemos. Só para registro em ata direitinho, puxa bem para pertinho de você o microfone. Isso. Só para ficar registrado em ata, o seu nome, por favor, e o que você está representando. Boa tarde a todos. Na verdade, hoje nós estávamos aqui como observadores, né, como nós estamos à frente da seção que atende pessoas idosas em Ribeirão Preto, a partir da média complexidade. Esse não é o mapa completo, porque nós temos atendimentos básicos de média e de alta complexidade. Hoje nós estamos falando da questão da institucionalização, que seria um caso das pessoas que precisam sim ser encaminhadas após a avaliação, porque o encaminhamento para a institucionalização é o último dos recursos que nós entendemos enquanto atendimento para a pessoa idosa. Nós temos que, tecnicamente falando, buscar alternativas de cuidado que evite a institucionalização. Por isso é que hoje, avaliados, vistos e já direcionado com esse perfil de acolhimento, nós temos esse número que foi passado. Mas ele pode mudar, porque as coisas mudam. Esse mapa, ele oscila, porque infelizmente nós temos algumas pessoas idosas que não conseguem ser acolhidas em tempo por conta da questão de saúde, ou às vezes a família resolve cuidar estrategicamente falando, ou essa pessoa idosa consegue ser acolhida em uma instituição que a sociedade civil oferta, que não são essas instituições conveniadas, que são as que nós temos. Então, esse mapa pode ser modificado. Gostoso ouvir quem entende, né, gente? Uma explicação. Quando você disse que muda, eu quero te agradecer, viu, Marlene? Marlene Domingues, ela está representando aqui a SEMAS, como ela disse, ela veio para assistir, mas acaba auxiliando a gente no entendimento disso. Quando você disse que essa situação muda, você explicou corretamente que a colocação de um idoso numa instituição de longa permanência é o último passo, é o último recurso. Então, se hoje o mapeamento mostra a fila de 60, supondo que dentre os 60 uma família conseguiu acolher novamente esse idoso, essa fila diminui, porque vocês perceberam que no mapeamento essa família agora tem condição de receber esse idoso e não mais. Esse é um exemplo muito simples, mas é isso, né? Isso que pode acontecer. Obrigado, Marlene. Então, agradecer a Juliana que nos fez. Eu estou com algumas anotações aqui. Pronto, deixa esse aqui também. A Gislene, que nos fez aqui o início. Obrigado. Obrigado pela Marlene, que complementa essas informações. Dos presentes, alguém já gostaria de fazer uso da palavra para nos passar? Alex? O Alex está aqui representando a casa do vovô. Muito obrigado pela sua presença, Alex Rodrigues, para que conste corretamente o nome em ata. Você está com a palavra. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde a todos. Eu sou Alex Rodrigues, estou como gestor na Casa do Vovô. A Casa do Vovô é uma das maiores instituições de Ribeirão Preto. Atualmente nós acolhemos 85 idosos na instituição. Pegando ali o gancho da Gislene,
A gente fala das 60 vagas, as notificadas e as não notificadas. Acontece muito, nós temos um projeto dentro da instituição, que é o Eu e Você e Nós Todos, que esse projeto visita a casa dos idosos para evitar a institucionalização. E eles já identificaram que tem vários idosos que vão precisar de um acolhimento na ILPI. A Casa do Vovô está com 85 vagas, mas nós temos a oportunidade de aumentar esse número de vagas. Nós temos ao lado da instituição uma outra entidade que pertence à Casa do Vovô, um espaço. Só lá nós temos mais 80 vagas. Então foi feita a reunião com a secretária da Saúde, foi feita a reunião com o secretário da Casa Civil para a gente firmar um convênio e aumentar esse número de vagas. E eu gostaria também de falar do idoso paliativo. A gente tem acolhido muito idoso paliativo, que o hospital não dá conta de atender esse idoso e ele precisa de ir para uma instituição. Em Ribeirão Preto só temos o São Francisco de Assis, que é um hospital retaguarda, mas fica poucos dias lá. De longa permanência não tem. Tem que ir para fora de Ribeirão Preto. Então é um dado que eu gostaria de trazer aqui para constar em ata e a gente pensar em políticas públicas para atender esse idoso paliativo. Na Casa do Vovô a gente tem essa condição. Outro adendo que eu gostaria de colocar, está prestes a sair o piso da enfermagem e isso vai precisar de muitos recursos financeiros, acredito que para todas as instituições. Só na Casa do Vovô, a nossa folha de pagamento vai aumentar R$70 mil. E hoje, como a Gislane falou, o convênio ele mantém uma parte, a outra parte a gente precisa do poder público, da captação de recursos. Eu acredito que esse é um assunto importante para todas as instituições. Então, eu quero agradecer por estar aqui, por fazendo uso da palavra e a gente ter a oportunidade de falar sobre o envelhecimento e essas políticas públicas para os idosos de Ribeirão Preto. Alex, muito obrigado. Você trouxe uma informação dessas que eu acredito que já seja importante a comissão informar, levar adiante essa preocupação das instituições ao poder público, haja vista que o bem-vindo reposicionamento do piso da enfermagem no Brasil, ele vai acontecer, ele está acontecendo, mas o poder público tem que se preparar para isso. Então esse é o tipo de informação que nós já vamos antecipar. O Alex fala da Casa da Amizade, gente. Para quem não sabe, até 2012 eu fui um dos diretores da Casa do Vovô e precisei renunciar porque a nossa lei não admite membro de poder conveniada em diretoria de instituição conveniada ao poder público. A gente renuncia ao cargo, mas não renuncia ao encargo, né, Alex? A gente continua trabalhando. E a Casa da Amizade realmente ela era paga e ajudava a manter a Casa do Vovô. Agora tem todas as instalações disponíveis para que a cidade possa ampliar essa possibilidade de atendimento. É outra informação importante que essa comissão então colhe. Eu vou passar ao vereador Zerbinato, ele tem uma pergunta para fazer para a Marlene. Por favor, vereador. Gente, eu vou quebrar aqui o protocolo das inscrições, que daqui 20 minutos eu vou precisar sair. E eu sou presidente da Comissão Especial das Pessoas em Situação de Rua. E aí tem uma pergunta que eu gostaria de fazer para Marlene, e aí eu já vou direcionar aqui para ela, porque eu vou precisar sair, tá? Marlene, boa tarde, satisfação em revê-la. A gente já teve a oportunidade de trabalhar junto, não sei se você lembra, lá no SES, né, Serviço de Abordagem Social, logo na instalação do Instituto Limite. Você falou sobre esse mapeamento, essa fila que tem, e aí surgiu uma discussão aqui, uma situação no dia da CE das pessoas em situação de rua, sobre os idosos que estão em situação de rua e que estão em instituições, por exemplo, lá no Lar Santa Dulce, né? E que eles não têm o que fazer lá com esses idosos, não é mais o perfil do lar, né? Mas ele continua ocupando um espaço lá no lar, esse idoso, porque não tem na rede para onde mandar. Esses idosos desse mapeamento seu, consta esses idosos do Lar Santa Dulce e outros acolhimentos, ou ainda não consta nesse mapeamento? Assim, na verdade, o nosso mapeamento são para
pessoas idosas, independentemente da origem de onde essa pessoa idosa estiver. Nesse momento, você está falando de um público específico e que não muda o nosso olhar no quesito de igualdade de direitos. Essa pessoa, ela tem que ser incluída nos nossos números, ela já está sendo pensada como tal, porque esse mapeamento nós, inclusive, temos conversado, eu recebi 2 solicitações de atendimento desse público específico e nós já estamos estudando o caso para fazer um redirecionamento como os demais. Quando eu falo de demanda reprimida, eu não especifico o perfil desse usuário, eu falo de pessoas idosas que precisam sim ser atendidos em sua demanda, independentemente da origem de onde eles tenham vindo. Nesse momento, ele não é mais uma pessoa em situação de rua, ele está em um acolhimento, ele é uma pessoa idosa que precisa de ser atendida em sua integralidade. Só para eu entender, então tem esse diálogo entre as instituições, né, os acolhimentos com as SEMAS, com os serviços? Na verdade, nós iniciamos agora, enquanto sessão, nós vamos até retomar, estou aqui antecipando, essa retomada com a rede protetiva da pessoa idosa, para que nós façamos realmente essa discussão em rede, para que a gente nós busquemos, enquanto serviço público, aquilo que nós temos que ofertar, tecnicamente falando, mas busquemos alternativas de cuidado, porque todos nós somos responsáveis. A priori, é dever da família, depois o Estado entra e nós aqui, enquanto profissionais que atendemos a média e a alta complexidade, nós só intervimos na vida da família quando a família deixa de exercer o seu papel protetivo. Se ela já está numa situação vulnerável, significa que ela já está nos meios, no espaço em que o Estado tem que se responsabilizar. Essa política pública, ela tem que ser realmente discutida e nós temos que buscar caminhos para Ribeirão Preto. Hoje eu estava aqui, nem vim preparada para fazer nenhuma fala, porque eu quero conhecer, nós estamos mapeando tudo o que nós temos em termos de serviços e pensamentos filosóficos buscados, além daquilo que tem na literatura, para pessoas idosas. Ribeirão Preto ainda não tem uma política pública definida, e eu, como técnica da área, sei disso, melhor do que nós trabalhamos isso cotidianamente, nós não temos isso definido. Inclusive, vamos chamá-los para uma reunião, porque vamos mostrar o fluxo, a nossa demanda, por região, por área de abrangência, por área de incidência, onde que nós temos uma incidência maior de casos, e o perfil desse usuário que está precisando de atendimento. Eu estou antecipando um trabalho que nós estamos mapeando. Não é simples, o censo ainda não disse para que nós saibamos quantos idosos Ribeirão Preto tem, e dessas pessoas idosas, quantas delas usufruem desse serviço público que nós ofertamos, qual é a capacidade técnica nossa de absorção dessa demanda. Então, tudo isso está sendo estudado e pensado, eu não quero falar de forma aleatória. Hoje, eu vim em respeito ao Papa, que nós temos uma relação boa, muito obrigada, viu? Mas eu gosto da forma que você conduz o seu trabalho, e da sua equipe, mas o que eu já não vim no papel de trazer essas informações. Conste isso em ata, por gentileza. Eu fui autorizada a estar aqui, porque realmente eu quero conhecer todos os espaços onde as pessoas estão discutindo políticas públicas voltadas para a pessoa idosa em Ribeirão Preto. Obrigado, viu, Marlene? Você sabe que aqui é assim, né? Bobeou, a gente pergunta mesmo. Mas, é tão gostoso ouvir isso, porque às vezes a gente pergunta para uma autoridade uma coisa, a gente convida, a autoridade não vem, a gente tem que convocar. Para quê, né? Você foi convidada, nem era para falar, e está ajudando bastante a gente. Muito obrigado, viu? De coração. Muito bom. Então, nós temos aqui conosco a Juliana Demarque, que é da direção da OAB, e ela é da Comissão do Idoso lá na OAB. Qualifiquei certinho, Juliana? Então, puxa o microfone para pertinho de você. Então, eu queria que você também fizesse uma fala dentro desse contexto, e se o Marcelo Molinari, que também representa a OAB aqui na Câmara, também fica à vontade para fazer uso de palavra. Primeiramente, boa tarde para todos vocês. É um prazer enorme estar aqui representando a nossa comissão, né?
Estou em nome da doutora Laura Parodi, nossa presidente, que não pôde estar presente conosco hoje, mas vim aqui juntamente com o nosso vice também, doutor Marcelo, para conversar um pouquinho. Em primeiro lugar, a nossa comissão ela é totalmente voltada para a questão assistencial, né, mesmo do idoso, juntamente com as instituições da cidade, com o SEMAS, com o Conselho Municipal. E a gente tem sido muito ativo ultimamente, muito preocupado em tentar sanar os danos, né, devido às demandas que o pessoal tem tido com a gente. Inclusive, faço o adendo aqui da Marlene, né, do SEMAS, a respeito da rede protetiva, que é um projeto que a gente tem criado e tem tentado alavancar ele cada vez mais, para que seja realmente voltado para todos os tipos de assistência, voltado para a pessoa idosa. Eu acho que muitos pontos que foram colocados são totalmente pertinentes. Acredito que a pré-institucionalização ela é o meio mais viável e mais fácil de evitar a chegar a tal ponto, né? Acredito que todos os órgãos que estão à frente das instituições têm as suas dificuldades diárias e a alta demanda, questão de recursos, correr atrás de recursos não é fácil, né? E muitas vezes acaba deixando a desejar por esta questão. E principalmente pela questão, acho, do conhecimento mesmo, né? Eu vejo que a questão de vulnerabilidade ela é muito alta e a gente lida com isso todos os dias e tenta ao máximo sanar, mas eu acredito que é um problema que a gente tem que trabalhar juntos, cada instituição aqui, né, nos nossos grupos de estudo, com a montagem da rede protetiva, que vai ser algo muito importante para a sociedade, e tentar minimizar esses danos. Mas, em nome da comissão, a gente está à disposição, né, obviamente de vocês, para que trabalhemos juntos e buscamos sempre o melhor e uma melhor qualidade, uma melhor assistência, uma melhor formação dessa questão das pessoas idosas. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora, pela sua presença, pela sua fala. Doutor Marcelo, gostaria de acrescentar? Fique à vontade. Boa tarde a todos. Obrigado, Papa, pelo convite, ao Zerbinato também. Falo na qualidade de vice-presidente, né, da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB e também como primeiro secretário do Conselho Municipal do Idoso, né? Realmente, a cidade de Ribeirão Preto tem deixado muito a desejar no cuidado aos seus idosos. A gente tem observado as demandas, não só das LPIs, mas como um todo, de todas as áreas, inclusive da prefeitura, a falta de assistência, né? E a gente entende muito importante isso, salutar que se façam os estudos e que desses estudos sobressaiam realmente políticas públicas ativas para os idosos, né? Em relação, né, como a Juliana disse e a Marlene, a gente estamos tentando implementar em Ribeirão Preto, né, aos moldes de outras cidades e também da rede protetiva da criança, a rede protetiva do idoso, né? E a gente busca que haja o engajamento da prefeitura e até mesmo da Câmara. Desculpa, tá dizendo, Papa, porque fizemos uma reunião no final do mês passado, convidamos vários órgãos públicos, inclusive a Câmara, e apenas duas secretarias enviaram representantes nessa reunião, né, de composição da rede protetiva. Então, seria nesse sentido, né? E na qualidade de membro da OAB, além de dar o suporte a essas políticas públicas, a gente fiscalizar, né, a aplicação do dinheiro público, dos orçamentos, a situação de melhorar, inclusive, o orçamento das SEMAS em relação aos idosos, que geralmente é muito baixo, perto de outras secretarias, né, e outros projetos. Então, seria nesse intuito de cobrar, né? Desculpa estar aqui cobrando, mas a gente vai fazer essa cobrança não só a Câmara Municipal, a Prefeitura, né? E depois de posse do estudo que será feito, do relatório, ver se a gente consegue implementar essas políticas públicas necessárias aos idosos. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Marcelo. Lamento não ter comparecido, né? Muitas vezes a instituição ela manda o convite à presidência da Câmara, por alguma razão isso não chegou ao nosso gabinete, porque é do nosso máximo interesse estar presente em todo tipo de discussão. Quando eu não puder ir pessoalmente, sim, já está convidado. Então, Papo, o próximo será no dia 23 de 5 de 2023, na OAB. 23 do 5 agora, mês, a partir das 9 horas, lá na OAB. Guardamos a presença de vocês. Muito obrigado, doutor Marcelo. Temos aqui conosco também aquele senhor da
Na sequência, é o senhor Eli Neves, que está aqui representando o Lar dos Velhos. Boa tarde, senhor Eli, mais uma vez, o senhor está com a palavra. Boa tarde a todos. A minha fala vai ser bastante rápida, mas são dois aspectos que eu gostaria de ressaltar. Complementando a fala do Alex, nós temos uma carência para aqueles casos, no nosso município, nós temos uma carência para aqueles casos mais complexos. Porque nós, como ILPIs, nós temos níveis de atendimento. Nós podemos atender idosos com graus de dependência, grau 1 e grau 2. Grau 3 nós não podemos atender porque já passa para a área da saúde. E o nosso município tem uma carência muito grande. E o município não participa do acolhimento desses casos mais complexos. Essa é uma realidade. Então, e mesmo nós que trabalhamos com grau 1 e grau 2, nós ainda, muito embora esse incremento de valor que foi nos destinado para as entidades nesse exercício de 2023, nós continuamos com a defasagem bastante grande. Nós, na nossa entidade, nós temos hoje uma capacidade de até 34 idosas. E eu digo idosas porque nós atendemos apenas mulheres. E temos um projeto e já começamos a trabalhar isso, mas tivemos que parar. Era uma ampliação para 50 vagas. Mas financeiramente nós estamos com uma dificuldade grande, porque nós temos que atender aquelas que já estão conosco e continuar andando, né? A verba que nos é repassada, ela não cobre todos os custos, não é? Então nós temos dificuldades de custeio. E eu entendo aí, e também agora fazendo um adendo ao que falou o prezado advogado, a entidade Câmara Municipal precisa estar junto conosco, estender a mão para que a gente consiga atender de uma forma completa, plena, as necessidades que o município tem. Eu tenho certeza que outras entidades, além da nossa, têm essa vocação e essa vontade de fazer, mas financeiramente é complicado. Então, assim, claro que do ano passado para esse ano, para esse exercício, houve mudança, mas nós precisamos continuar avançando, não é? E aproveito, vereador, para fazer um convite, os dois, né, conhecer a nossa entidade, ver o trabalho que nós fazemos lá. Nós colocamos a nossa casa à disposição dos senhores, né, especialmente aqui integrantes dessa comissão de estudos, que nos visitem, conheça, e tenho certeza que o senhor vai ter condição de elencar alguns subsídios que possam ser trabalhados para nós e as outras entidades, que em Ribeirão Preto somos 5, não é? Aqui tem mais condição, assim, de atender um número bastante substancioso hoje em dia é a Casa do Vovô, como disse o Alex. As outras estão procurando também aumentar a sua capacidade de atender mais. É isso. Muito obrigado. Senhor Eli, muito obrigado pela sua fala. O senhor pode ter certeza que o objetivo dessa comissão é fazer com que a Câmara toda esteja mais perto das instituições. Eu e o vereador Zerbinato estamos aqui compondo essa comissão, mas o senhor não tenha dúvida que a instituição como um todo quer isso. Nós nos dividimos em serviços aqui. A gente abraçou esse trabalho por uma questão de afinidade, porque fomos procurados pelas instituições. O senhor pode ter certeza que isso é de todo interesse nosso, e nós iremos sim visitar pessoalmente lá o Lar dos Velhos. Gostaria só que o senhor confirmasse uma informação. Hoje o senhor disse que o Lar dos Velhos atende mulheres.
Sim, nós atendemos senhoras, né? Já há 60 anos que nós trabalhamos e atendemos idosos, especificamente mulheres. Ok. E eu queria pedir para o Marcelo Molinari, doutor, por favor, só repete o convite, aproveitando que nós estamos ao vivo pela TV Câmara, o convite, então, para a próxima reunião, o tema, dá um recado, O tema a gente ainda não tem. Ok. Sim, mas assim, o convite é para implantação no município de Ribeirão Preto da rede protetiva da pessoa idosa. As reuniões serão sempre uma quinta-feira do mês. A gente depois vai estender o convite, encaminho ao nobre vereador para que possa, inclusive, fazer na tribuna o convite à sociedade de Ribeirão Preto, né? E se dá na OAB a partir das 9 horas da manhã. A próxima reunião é no dia 23/5, no auditório da Escola Superior da Advocacia, aqui em Ribeirão Preto. Onde fica? Na Cavaleiro Torquato Rizzi. Ok. Então, dia 23 de maio, às 9 da manhã, na sede da OAB. Pronto. E todos só convidados. Um minutinho, Papa, desculpa. Eu estava lendo aqui o convite dos estudos, né? A gente também precisa já implementar as políticas e a gente precisa alterar o nome dos estudos, tá? E não do idoso, e sim da pessoa idosa. Da pessoa idosa. Isso, que okay. já houve alteração na legislação e mudou a nomenclatura agora. Ok. Vai lá. Pessoal, quero aqui mais uma vez agradecer a presença de todos e todas. Eu vou precisar sair, tá? Mas meu gabinete está inteira à disposição de vocês. Eu vou participar, tá? Pretendo ir, e também a gente vai marcar uma visita para conhecer as instituições. Muito obrigado, gente. Zerbinato, Papo, obrigado pela oportunidade. Zerbinato, desculpa, mas também nas reuniões do Conselho Municipal do Idoso a gente precisa do apoio da Câmara Municipal. Está convidado toda segunda, quinta-feira do mês, a partir das 8h30, também por conta da falta de espaço do Conselho Municipal, a gente está fazendo na OAB. Zerbinato, antes do senhor sair, eu posso fazer um convite? Dia 5 de setembro, nós comemoraremos 50 anos de instituição. Então, nós vamos enviar o ofício para o senhor, para o vereador Marcos Papa, para todos ir lá prestigiar a instituição. E, como o senhor Eli disse, nós atendemos hoje com a maior capacidade. E só mais uma informação, nós atendemos 75 idosos grau 3. Então, por isso que os custos da entidade é alto. Então, eu convido vocês a conhecerem um pouco mais. O Marcos Papa já conhece bastante. Dia 5 de setembro, 50 anos de Casa do Vovô. Está na agenda já, tá? A gente vai comparecer. Está na agenda, né, Fer? E aproveitando, gente, dia 5 de setembro nós teremos aqui na Câmara uma sessão solene em homenagem ao cinquentenário da Casa do Vovô. É algo digno de registro. Cinquentenário da Casa do Vovô. Eu era uma criança, né? Eu tinha 7 anos quando fomos na inauguração lá. O Divaldo Pereira Franco, que tem a Mansão do Caminho lá em Salvador, veio fazer a palestra. O Alto do Ipiranga naquele dia bateu aquelas ventanias que batem em Ribeirão Preto, que engole a cidade de poeira. E eu tenho asma, né? Tinha na época. Passamos apertado aquele dia, mas fundamos a Casa do Vovô no dia 5 de setembro. Então, dia 5 de setembro de 2023, nós estaremos aqui na Câmara. Já aproveito para fazer o convite. A rede protetiva do idoso, correto, doutor Marcelo? Eu só queria tirar uma dúvida com a Marlene. Marlene, mais uma dúvida, aproveitando também a doutora Nazaré aqui. Em 2009, nós não criamos a rede socioassistencial de assistência ao idoso aqui no município? Não foi 2009 ou 2010? E aí eu queria saber a diferença, se já existe ou se há se eu não me engano, não sei se vocês poderiam me refrescar a memória, 2009, 2010. Não? Foi criado em Ribeirão em 2009, 2010, não me falha um pouco a memória, a Rede Socioassistencial de Proteção ao Idoso. Eu não tenho certeza também se o nome é esse, mas eu sei que uma iniciativa foi feita
Doutora Nazéria ainda estava na Secretaria da Saúde, doutora? Fazia parte dessa equipe? Não. Tá bom, então ficamos com a informação do Dr. Marcelo Molinari. Então está nascendo a rede de proteção à pessoa idosa na cidade de Ribeirão Preto. Ótimo. Papa, eu acho Senhor. que essa rede que você disse, não sei, posso estar enganado, mas foi um projeto saído da Câmara que autorizava a Prefeitura a fomentar dinheiro para cesta básica. Não, participava conosco a Delegacia do Idoso, não sei, ainda tem em Ribeirão? Eu acho. A Delegacia da Pessoa Idosa? Eu estava me formando na Tocou. época e participei um pouquinho. Eu acho que foi formada, só que ela não foi para frente. Aí parou e agora estamos retomando com o novo nome. Eu posso estar bem enganada, mas eu acho que foi isso. Não, mas existe sim, nós fizemos várias reuniões, havia o promotor, havia também a delegacia, os profissionais da área da saúde da prefeitura ligados ao idoso, houve sim essa iniciativa. Você está me dando a notícia, a cidade não para de gritar urgências, né? Mas quem sabe a gente consegue resgatar um pouco daquilo, até para trazer essa memória para essa iniciativa que a OAB está tomando. O fato é que a gente está sempre ligado ao tema, porque ele é de altíssima relevância para a gente, para todos nós, né? Para todos nós, sem nenhuma exceção. O Dário quer fazer uma colocação aqui, por favor, Dário. Doutor Marcelo, só respondendo sobre o nome da comissão, a gente criou essa comissão no começo do ano passado. E a gente se referiu ao Estatuto do Idoso. A mudança de nome do Estatuto do Idoso ocorreu depois da criação dessa comissão, que foi em julho de 2022. Então a gente não acompanhou porque a nossa comissão é anterior a essa alteração, mas a alteração a gente entende que está correta. A gente só vai consultar se a gente pode fazer uma solicitação de nome da comissão para seguir, como a gente costuma seguir os documentos federais, tá bom? Mas só para fazer esse esclarecimento. Obrigado. Então eu pediria para você anexar isso ao processo dessa comissão, Dário, e já fica alterado, então, o nome dessa comissão em obediência à mudança no estatuto. Eu não passei a palavra ainda para a Patrícia Gentil do Lar Padre Euclides. Por favor, Patrícia. Tem que apertar permanentemente o seu... Boa tarde. Aí. Boa tarde a todos. Boa tarde à mesa, vereador Marcos Papa. O meu nome é Patrícia Gentil Medeiros. Eu sou assistente social de formação e coordenadora institucional do Lar Padre Euclides. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de agradecer, né, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, em nome do nosso presidente, inclusive o Júlio César Ponton. E principalmente para nós termos essa oportunidade, né, de estarmos colocando, né, as nossas dificuldades, as nossas angústias, né, em relação ao nosso trabalho diário dentro das ILPIs. Assim como as demais, o nosso problema também é uma questão financeira e, de fato, o repasse das SEMAS para este ano, né, foi um marco histórico, vamos dizer assim. Eu, com 16 anos de formação e dentro da área do idoso, eu penso realmente como uma grande vitória nossa, que só conseguimos realmente depois que nós conseguimos montar um comitê das ILPIs para realmente pressionar a própria prefeitura, né, a secretaria, porque nós vivíamos realmente muito angustiados em relação a tudo isso. O Lar Padre Euclides, hoje ele tem 104 anos, é uma das instituições mais antigas de Ribeirão Preto. Acolhemos atualmente 51 moradores e é uma pena que o vereador já saiu, mas eu chamei ele para passar esses dados e eu acredito que seja uma das únicas instituições, inclusive de Ribeirão Preto, que faz o acolhimento dessas pessoas de rua, os moradores de rua, que foi passado até para Marlene, foi pedida essa informação. Então, até para constar na ata, né, que eu falei para ele que eu ia pedir que constasse, de todos os últimos acolhimentos que nós tivemos, foram 6 moradores de rua. 2 da Casa Irmã Dulce, 2 da Travessia, 1
dois do CETREM, desculpa, um da travessia e um que vivia em condição subhumana, né? Vivia na beira do rio. Então, não foi a prefeitura quem viu isso, e sim os moradores, e que aí se sensibilizaram com esse senhor que havia simplesmente desaprendido as necessidades básicas, né? Então, hoje ele está reaprendendo, inclusive, a ir ao banheiro. Então, acho que isso é muito importante a gente estar colocando, porque são esse tipo de pessoas que nós encontramos também. Não só aquele que está dentro de casa, que a família também não tem mais condições de cuidar. Então, em primeiro lugar, assim, que eu gostaria muito de estar colocando é a questão do repasse, que realmente, se ele aumentasse, seria maravilhoso, né? Porque realmente ia ajudar a custear aí grande parte, né? Já tem, esse ano já... Alô? Esse ano já ajudou bastante, mas a gente ainda precisa melhorar mais. Mas eu acho que a maior preocupação não é só aumentar, mas manter esse recurso. Porque esse ano nós estamos trabalhando, mas nós não sabemos se ele vai ser mantido para o próximo ano, né? Foi um edital, ele pode ser prorrogado por 5 anos, mas nós não sabemos. Então, isso é uma grande angústia para todos nós, porque hoje nós ampliamos nosso quadro de funcionários, nós temos uma equipe completa de técnicos, contando com esse recurso, né? Até porque foi uma exigência no próprio edital. Então, a nossa colocação maior, acho que seria isso, né? Manter esse recurso, nos darmos condições também para construção, como o seu Eli também colocou, como a Casa do Vovô colocou. O Lar Padre Euclides também tem uma estrutura muito grande, com capacidade de ampliação, e poder atender também, né? O Lar Padre Euclides tem um diferencial. Ele não acolhe idosos dependentes, é o grau de dependência 1. Lógico que no decorrer do tempo, se ele acaba sendo um idoso que mude de grau, né, como nós falamos, como o seu Eli estava explicando, ele permanece conosco. Mas os critérios de elegibilidade para o morador do Lar Padre Euclides é um idoso autônomo e independente. E assim como nós precisamos de políticas públicas para o atendimento aos cuidados paliativos, eu acho que se nós nos preocupássemos também com o preventivo, nós iríamos reduzir muito mais esse custo, que é o que hoje não tem sido feito. Hoje, nós não temos políticas públicas realmente de prevenção. Aliás, nós não temos políticas públicas para o idoso como um todo, né? O Lar Padre Euclides, ele trabalha exatamente nisso, mantendo a autonomia da pessoa idosa, né? Para que evite ao máximo que ele fique um idoso dependente, um idoso acamado, e que aí sim ele detenha maior recursos do próprio município, né? Então, outra questão que eu acho que é muito importante ainda, dando continuidade na questão do preventivo, é o próprio município ampliar ou criar novos centro-dias para esses idosos. Porque hoje nós temos apenas a APAI, né, que também agora está fazendo esse trabalho, que foi também através de edital de chamamento, né? E a APAI é que está com esse atendimento de centro-dia. Se nós tivermos mais centro-dias espalhados pela cidade, fazendo esse tratamento preventivo, nós vamos desafogar esse gargalo que hoje está nas próprias ILPIs, né? Então, o meu ponto de vista em relação a isso, né, dos idosos, seria essa ampliação também. Ainda falando da questão do idoso, o sistema da rede de saúde, que eu acho que precisa estar mais interligado com as ILPIs. Nós, por exemplo, do Lar Padre Euclides, pelo fato de atendermos muitos moradores de rua, eles vêm com dependências químicas. E
E nós temos que lidar com isso no dia a dia. A bebida, né? A droga, até que não, mas a bebida é um fato muito difícil de nós lidarmos na instituição, principalmente por ser idosos independentes, que têm autonomia para sair a hora que eles querem. E aí nós temos essa carência da saúde, porque aí nós precisamos desse aporte, não só com relação aos dependentes químicos, mas também aos pacientes psiquiátricos, que também é uma demanda muito grande, que eu acredito que todas as ILPIs têm atendido também essa demanda. E nós não somos, como o seu Eli falou, uma casa de saúde. Nós somos uma instituição de longa permanência para idosos, que não temos profissionais capacitados. E nós estamos sendo obrigados a nos capacitar, né, Alex? Para poder atender esse público que está aumentando cada vez mais, porque também não há políticas públicas para as pessoas com problemas mentais. Então, esse também é um problema imenso do município. E outro detalhe, só para eu concluir minha fala, com relação à própria demanda espontânea que nós estávamos falando do município. Os lares também recebem uma demanda muito grande. Diariamente, nós atendemos desde a porta, telefone, famílias, ou às vezes o próprio idoso buscando o acolhimento por conta da desestrutura familiar. Então, lógico que essa parceria tem melhorado cada dia mais com o departamento, até pelo próprio fato de nós termos essa parceria com a SEMAS, nós temos que respeitar e nós procuramos sempre encaminhar, né, para a rede mais próxima, mas é uma demanda muito grande. E então, às vezes, esses números também acabam se perdendo no meio do caminho. Então, eu gostaria de deixar registrado isso também. Tá, ok? Muito obrigada. Vereador, se me permite. Nós que lhe agradecemos, Patrícia, pela as 3 pontuações que você fez, são muito importantes. Quem pediu a palavra? O seu Eli? Só um segundinho, seu Eli. Porque eu queria, assim, não sei se você conhece, Patrícia, nós temos em Ribeirão Preto, eu quero um exemplo, tá? A hora que você fala de preventivo, nós temos o PIC em Ribeirão Preto, né? Que é o programa, como é que chama? Programa de Integração Comunitária. Inclusive, ele está acontecendo dentro do lar Padre Euclides. Aí, ó, você acredita então que esse é um exemplo a ser seguido? Multiplicar a possibilidade de... Também, mas não só, porque o PIC é voltado para esporte, física, né? Mas nós temos outros recursos, outras atividades que podem serem executadas até para trabalhar o próprio cognitivo da pessoa idosa. Né? Eu queria até reforçar essa questão do preventivo, que é uma ação que o Conselho Municipal do Idoso, a gente fala idoso ainda, mas a gente já está trabalhando para mudar. Marcelo está ajudando a gente aqui. O Conselho, no edital passado, colocou um projeto para atenção do domicílio do idoso com foco no preventivo. E esse ano a gente abriu novamente. A Casa do Vovô, eu vou falar com propriedade porque a Casa do Vovô foi a instituição que comprou, né, que se inscreveu para participar, e eu sou assistente social do projeto. Então, é um projeto que visa, e é importantíssimo isso, trabalhar o preventivo, para evitar a institucionalização. Então, a gente vai até a Casa dos Idosos, que foram encaminhados pelo CRAS, são idosos vulneráveis, com uma equipe completa de assistente social, enfermeira, terapeuta ocupacional, psicólogo e cuidadores. E a gente foram 10 meses do projeto, e a gente encontrou inúmeros desafios, mas também foi muito gostoso, porque a gente brinca, eu vou falar até uma palavra, mas a gente tirou a poeira daquele idoso, e ele apareceu. Então, a gente trabalha o cognitivo com a terapia ocupacional. Agora, para essa etapa, a gente vai incluir uma fisioterapeuta. Então, vai trabalhar... A gente tirou idoso para caminhar, idoso para fazer atividade cognitiva. E entre
tantos desafios que a gente encontrou nesse projeto é com a saúde. A gente vê, eu encontro o Lar do Vovô Albano, a dificuldade que a gente tem com o CAPS. Eu vou fazer um elogio ao Tarcísio do CAPS, que é o enfermeiro, que ele tenta fazer de tudo possível, mas o encaminhamento para a psiquiatria é muito complexo, é muito demorada. E hoje, concordando com o que a Patrícia fala, no Vovô Albano, a demanda de saúde mental é mais de 70% dos idosos acolhidos demanda saúde mental. E um dos problemas com o projeto foi o idoso, nessa primeira etapa, 70% dos idosos que eu atendi, 100 idosos, não estava inserido no SUS. Por quê? Ele vai até o posto pegar a senha. Não tem a senha. Ele volta. É idoso, gente, ele cansa. Ele vai ter que voltar no outro dia. Eles desistem. Então, a gente tinha que pensar junto com a saúde de uma outra forma de agendar consulta para os idosos. Ah, mas agora tem aplicativo. Eles têm dificuldade. Não só dificuldade de inclusão digital, mas de vista. Às vezes, o celular é pequeno, porque é idoso vulnerável. Não necessariamente ele tem um celular, um computador. Então, eu acho que a gente, de uma das próximas etapas, não sei se já está na pauta, de chamar a saúde para a gente discutir a pessoa idosa mesmo, porque é bem complicado, eles desistem. E esse projeto, a gente recolocou ele no SUS novamente. Então, é um projeto de prevenção muito bacana que está sendo feito, mas precisa ampliar mais mesmo. O Dário, dá para perceber, ele é um grande assessor, ele já está adiantando que a saúde está convidada, aqui não é uma CPI. Eu só quero aproveitar essas falas para me dirigir à dona Margarida, que está nos acompanhando pelo YouTube. Ela faz academia comigo, Glaumir. Ela tem 76 anos e ela falou desse assunto comigo hoje, que a família auxiliou ela a ter acesso ao mundo digital, mas que ela faz academia, que ela busca essas atividades que acabamos de narrar aqui, para que realmente ela possa ter uma saúde, uma qualidade de vida, uma autonomia, que é o que a gente está buscando. Então, a nossa ata vai registrar, muito bem registrada essa fala, essa integração que você trouxe, Patrícia, e que a Gislene, ela complementou, de uma melhor integração da Secretaria de Saúde com as instituições de longa permanência. Muito obrigado pelo seu acréscimo. Eu saúdo a presença do Araque, o presidente do Novo Lar do Vovô Albano, e o seu Eli tinha me pedido a palavra. Obrigado pela paciência, seu Eli. Ótimo. Agradeço abrir mais essa oportunidade para ressaltar um aspecto que na minha primeira fala eu acabei divaguei um pouco de outros assuntos e não toquei nele. A grande preocupação das instituições agora é o piso da enfermagem, que isso vai comprometer sobremaneira as folhas de pagamento, a capacidade financeira das entidades de assumir esse problema. A gente viu aí, né, em toda essa tramitação, foi feito toda uma atenção para o piso da enfermagem e se esqueceu de falar com que dinheiro que nós vamos pagar. Nós tivemos aí, tentou-se fazer para hospital público, seria de uma forma, mas não seria a forma dos particulares e tudo. No nosso caso, em algumas instituições, o piso vai fazer praticamente aumentar em 40%, 50% a folha. Então, nós vamos ficar sobremaneira complicada, vai ficar sobremaneira complicada a situação. Todos nós temos trabalhado, mas olhando lá na frente como é que está essa negociação, o que o governo vai fazer no sentido de... E aqui eu acho que o nosso município tinha que olhar com atenção o que vai acontecer. Porque não é um caso de uma instituição ou duas, vai ser de todas. Todas as instituições vão ter problema. Claro, o profissional merece e deve ser bem remunerado. Eu costumo dizer lá, na nossa entidade, que quem trabalhou tem que receber, não é?
E nesse ano e meio que nós ficamos trabalhando junto às instituições da nossa cidade, sempre ressaltando que uma vida digna do idoso é um dever do Estado e um direito do cidadão, não é? No nosso município, esse dever ele está um pouco esquecido, está um pouco deixado de lado, e nós precisamos nos atentar para esse detalhe. Vida digna, direito do cidadão e um dever do Estado. É isso que eu queria ressaltar. Muito obrigado, senhor Eli. Eu que agradeço. O senhor Gilberto Sampaio foi um dos fundadores do Lar Padre Euclides. Ele tinha uma variante, senhor Eli, e ele ficava buscando as doações para o Lar Padre Euclides, e a gente carinhosamente chamava ele de velho, né? Mas era um apelido carinhoso, que ele gostava de ser, era o apelido carinhoso dele. Ele dizia que a correia sai do couro, né? Então, isso que o senhor está chamando a atenção, nós estamos registrando em ata e vamos levar ao conhecimento da prefeitura, que tem que se preparar para isso. Como eu disse no começo, o bem-vindo reposicionamento, reajuste do piso dos enfermeiros, né? Dos profissionais da área da enfermagem. O bem-vindo. Mas a administração precisa se preparar para isso, e se a administração vai sofrer o impacto disso na folha de pagamento, que dirá as instituições de longa permanência, que muitas vezes tem um idoso que precisa, tem profissional da área da saúde que está ali, tem idoso que precisa de um profissional da área da saúde 24 horas por dia, né? 8, 16, 24. Muitas vezes a gente tem idoso que está nesse nível de dependência, sim. Eu vou franquear a palavra, gente, se alguém gostaria de acrescentar, mas você precisa sair, Marlene. A gente vai chorar, mas se você está falando, obrigado, viu? Doutora Nazaré, que gostaria de acrescentar? Eu estou franqueando a palavra, gente. Eu acho que nós estamos conseguindo, sim, construir, como eu disse, né? Às vezes eu encontro amigos na rua que falam assim: mas aquela comissão, por favor, doutora Nazaré, ocupa um microfone aqui. Mas aquela comissão estudou e não virou nada. De novo, o parlamento, ele estuda, ele pesquisa, ele investiga e ele aponta caminhos, mas quem tem orçamento, quem tem força de trabalho é a prefeitura. Então, o resultado do nosso trabalho, evidentemente, vai ser encaminhado ao Poder Executivo. Doutora Nazaré, obrigado pela sua presença, boa tarde mais uma vez, a senhora está com a palavra. Eu que agradeço muito o convite, cumprimento todos os presentes. Eu queria só fazer uma colocação que eu considero bastante importante, né? O meu trabalho hoje, Marcos, está em nível de consultório, né? Sou geriatra, mas também eu faço perícias judiciais que envolvem pessoas idosas. Então, o juiz me nomeia para eu fazer uma perícia, em geral em domicílio, tá? Por conta de brigas entre familiares e planos de saúde, né? Então fica aquela dúvida: quem é o responsável pelo cuidado? Porque os familiares, eu já vou chegar lá para vocês entenderem por que eu estou falando isso. Os familiares querem que o governo municipal, estadual, federal assuma o cuidado, tá? E as instituições públicas querem que os familiares assumam o seu papel. Ambos estão certos. Só que em termos de instituições de longa permanência, qual é o problema? É o mesmo de fora da instituição. Nós não temos políticas públicas que definam as tarefas do cuidado. Então, tem um idoso que perdeu a autonomia, perdeu a independência, ele tem necessariamente que ser institucionalizado? Se ele for dentro da instituição, qual é o papel do governo municipal, estadual e federal? Fora da instituição, o idoso que ainda tem família, qual é o papel do governo municipal, estadual e federal? Não sei se eu me fiz entender. Quer dizer, dentro do cuidado, quais são as responsabilidades? Quem é responsável por o quê? Está faltando isso.
porque senão vai ficar essa eterna... O idoso vai para a instituição que se vire. Não é assim. O Estatuto do Idoso não define essas responsabilidades? Não. Ele dá as responsabilidades e até prevê punições, né? O doutor Marcelo, né, pode dizer isso melhor para a gente. Mas, na verdade, não alivia a situação da família que tem em seu domicílio um idoso dependente sem autonomia. Porque eu sempre disse isso, né? O idoso que consegue lavar, passar, cozinhar, cuidar de neto, não vai para a instituição, né? Quem vai para a instituição é o idoso em geral, né? Sem autonomia e sem independência, e também o idoso que não tem opção de cuidado. Então, foi falado aqui que a instituição de longa permanência é a última opção. Eu discordo. Ela é uma excelente opção, ela é a opção para o idoso que não tem opção de cuidado, entendeu? É diferente. Então, não deveria ter uma briga, é a última opção, então vamos lá, vamos falar com a família, vamos empurrar, vamos... Não, eu acho que assim, cada um tem que ter consciência do seu papel. Então, a família ter consciência do seu papel, a sociedade ter consciência do seu papel e, por último, governos municipal, estadual e federal, assumirem o seu papel, né? Então, porque senão fica essa eterna briga. A pessoa está em casa, está acamada e a família quer que o convênio cubra todos os gastos e todo o cuidado, ou então o governo municipal, estadual, federal, e os governos que acham que a família é que tem que assumir. E até quando nós vamos brigar em relação a isso? Então, nós temos que criar uma política pública que tenha divisão de responsabilidades e essas responsabilidades sejam realmente assumidas, né? Aí eu perco um pouco a função de auxiliar de justiça, né, que eu estou assumindo hoje, porque vai perder essa necessidade, mas não tem importância, faço questão. Fica melhor para todo mundo. Tá bem, doutora, muito obrigado pela sua contribuição. A palavra continua franqueada. Eu adianto que nós convidamos, né, é permanentemente convidado para essas reuniões os representantes da Defensoria Pública e Ministério Público, a Polícia Militar, a diretoria do Conselho Municipal do Idoso, que está presente aqui, Secretaria da Assistência Social, que está presente aqui, Secretaria Municipal de Saúde, que foi citado para estar presente aqui, a OAB está conosco, para que a gente forme esse corpo de conhecimento e possa caminhar um pouco melhor na nossa cidade. Tudo bem, gente? É isso? Alguém? Doutor Marcelo. Desculpa, em relação à pergunta, né, realmente é um jogo de empurra. Inclusive, nós, pelo Conselho Municipal, estamos instituindo com o Alex uma comissão de estudos da legislação para que a gente possa tentar sanar essas lacunas que existem, né? Se for situação do município agasalhar e enfrentar esse problema, a gente vai tentar propor essas legislações através da Câmara para que a gente altere isso, né? E me desculpa, assim, alugar um pouquinho, vereador Papa. O nosso tema aqui seria, né, o estudo do idoso com as entidades filantrópicas. Eu acho que seria um tema importante que as entidades nos trouxessem para esse estudo, como é que eles estão preparados para enfrentar a situação do idoso LGBTQIA+, que provavelmente haverá um aumento desses idosos, né? A sociedade mudou, já verifica e agasalha mais essa população, né? Esse pessoal, já tirando aquele olhar crítico e de condenação. Como é que elas conseguem ou conseguiriam ajudar as políticas públicas também relacionado a esse público? De altíssima relevância a sua colocação, doutor Marcelo. A sua fala anterior, então, com relação aos estudos a respeito da legislação. Eu queria sugerir que um dia, então, vocês apresentassem o resultado desse estudo para a gente, para que a gente pudesse até fazer um painel, talvez, porque a provocação da doutora Nazaré, ela dá ensejo a um debate, na verdade, né? Então, aprofundando os estudos da legislação, eu proponho que numa das nossas reuniões a gente faça uma exposição
do que é esse arcabouço legal, de como podemos avançar. Se vocês concordarem, o vereador Zerbinato, ele está acompanhando pelo aplicativo, mas eu proponho isso para que nós possamos então ter uma apresentação desse resultado, tá bom? Com relação à preparação das instituições, eu acho que fica então para a gente dialogar numa próxima reunião a questão desse acolhimento. Nós sabemos que é mais do que necessário para que não ocorra nas instituições de longa permanência o que infelizmente, que lamentavelmente ocorre, por exemplo, na rede pública de ensino, um índice de evasão escolar dessa população LGBTQIA+, muito superior à média, porque muitas vezes o professor, a escola, ela não está preparada para que crie-se ali um ambiente de acolhimento e não um ambiente de preconceito, né? Para que esse jovem evadido da escola, ele vai se envolver com drogas, ele vai se prostituir, ele vai se matar, e ele então, por conta de um despreparo do Estado com relação a isso, e que nós estejamos mais preparados também para esse tipo de discussão, né? A sociedade brasileira ostenta o vergonhoso troféu por 13 anos consecutivos do país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Isso não tem o menor cabimento, né? Então tudo isso é importante nós trazermos à tona, olhar com muita atenção, para que nós possamos nos preparar para essa realidade, esse acolhimento. Isso é mais que necessário, eu fico muito agradecido. Então, sendo assim, eu agradeço muito a presença de vocês que acompanharam os nossos estudos pela internet. Um recado da nossa assessoria. Recebemos aqui uma contribuição pelo YouTube sobre a rede protetiva. Importante ressaltar que ela está em fase de mentoria e só conseguiremos avançar se houver participação de todos os ligados à pessoa idosa, desde a prefeitura, com suas secretarias, judiciário, legislativo, sociedade civil. A maioria dessas questões podem ser discutidas e direcionadas na rede. Temos que fazer um enfrentamento, acredito que, com as questões ligadas à saúde, e teremos a AMA do idoso, o AMI, né? Que será um braço importante, eu concordo. Muito bem, importante essa participação digna de registro. O texto todo também será registrado em ata. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu sou o vereador Marcos Papa, presidente dessa comissão especial de estudos da pessoa idosa, e nós estamos encerrando os trabalhos. Eu declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado.